Gente, eu sou o pastor Adejalan Ramos e nós queremos falar hoje sobre jargões evangélicos. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 20, que está escrito: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Bem, um dos modismos que tem alcançado a igreja evangélica brasileira, que são vários modismos, mas um deles é os jargões evangélicos. O termo jargão quer dizer um vocabulário peculiar a cada classe, profissão, consistindo muitas vezes numa linguagem pobre, pouco compreensível ou sem sentido. Os jargões ou clichês, também como são chamados, são expressões que são desprovidas de sentido, são expressões pobres que não têm muitas vezes compreensão, não é compreendido, é pouco compreensível. No meio evangélico, especialmente no Brasil, há uma série de jargões, de clichês que são utilizados por algumas pessoas e esses elementos, estes jargões, muitas vezes é visto como sinal de espiritualidade e carregado às vezes de poder. Essa linguagem é vista dessa forma. Daí nós temos muito comuns algumas expressões como estou na bênção, eu repreendo, eu declaro, eu ordeno, está amarrado, a quebra de maldição, queima, manda teu anjo de guerra, amém, irmão. Interessante que o amém virou pergunta, expressão como reteté, expressões assim que são caracterizadas como jargões evangélicos e desprovidos de sentido. Essas expressões são pouco inteligíveis para o não crente e elas vão sendo copiadas, vão sendo adotadas. E qual é o problema disso? Muitas pessoas perguntam, de você usar simplesmente uma linguagem assim. Que mal tem? A questão não é tão simples assim. A questão é que em torno dessas expressões vão sendo construídas teologias. E essas teologias vão sendo repassadas e vão se integrando à crença da igreja evangélica brasileira. Daí então nós temos a necessidade de analisar esta linguagem. Esta linguagem é evangélica? Esta linguagem é bíblica? Esta linguagem é coerente? Vamos então para uma reflexão. Em primeiro lugar, a linguagem evangélica ela precisa estar sintonizada com a palavra de Deus. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 está escrito: se alguém fala de acordo ou fale de acordo com os oráculos de Deus ou com a palavra de Deus. 1 Pedro 4, 11. O que nós observamos na igreja evangélica brasileira é que muitas expressões que estão sendo utilizadas pela igreja evangélica brasileira, elas não estão sintonizadas com a palavra de Deus. Hoje nós temos expressões como mal olhado, maldição de família, amarrar espírito, serviço feito, a reteté, são expressões típicas de terreiros de Umbanda. Essas expressões, portanto, elas não são bíblicas. Essas expressões, elas que são formuladas, que são utilizadas, nós sabemos que estão uma certa influência. É através da palavra que nós formulamos conceitos, que nós construímos realidades, que nós influenciamos e somos influenciados. Daí então a necessidade de nós termos uma linguagem profundamente bíblica, coerente com a palavra de Deus. Muitas vezes alguns cristãos adotam essas expressões ou esses chavões que vão virando moda, mas são desprovidos de sentidos e às vezes são antibíblicas e então vão se repetindo e Jesus condenou a vã repetição. O segundo ponto a nós observarmos é que a linguagem evangélica ela precisa ser sintonizada com o tempo e o lugar. A falta de contextualização é um problema grave na linguagem evangélica. Muitos jargões, muitas expressões que são citadas no meio evangélico não quer dizer absolutamente nada para o descrente, para a pessoa não cristã. São desprovidas, portanto, de sentido. A linguagem não é, então, contextualizada. Nós vemos isso também refletido em algumas músicas e alguns cânticos. Tem cânticos, por exemplo, que é um monopólio do espírito. Refere-se ao espírito como se fosse uma propriedade individual. Nós temos também cânticos de guerra santa, que exaltam, de uma certa forma, a conduta militar. Cânticos do andar de cima colocam Deus
longe do homem, nas nuvens, no céu, no trono do céu. É verdade que Deus está lá, mas neste momento está enfocando a transcendência e esquecendo então dos aspectos aqui na terra. Esses hinos favorecem ao êxtase, ao emocionalismo, só que os louvores estão na terra e precisamos também privilegiar Deus no cotidiano. Os cânticos não devem apenas enfocar o transcendente, mas focar também o imanente, porque nós estamos dentro de um contexto. Então, o que a gente observa nisso? Nós vimos então nessa linguagem, nesses cânticos, uma alienação, um distanciamento entre a linguagem e a realidade em que as pessoas vivem. Quando isso acontece, torna-se algo então completamente descontextualizado. Nós sabemos que a nossa realidade brasileira é de milhões de miseráveis, de analfabetos, milhares e milhares de desempregados, corrupção, violência na cidade, no campo, má distribuição de renda, injustiça social. Essa é a maioria do problema, da realidade que os brasileiros enfrentam. Então, muitas vezes, a linguagem evangélica ela não está sintonizada com o tempo e o lugar. A linguagem evangélica precisa ser contextualizada para que o evangelho seja comunicado de forma inteligível às pessoas não cristãs. Em terceiro lugar, a linguagem evangélica ela precisa estar sintonizada com a razão. Em Romanos 12:1 e em 1 Coríntios 14, versículo 15, a Bíblia nos mostra que o culto a Deus ele precisa equilibrar tanto o emocional quanto o racional. A linguagem evangélica precisa evidenciar esse equilíbrio, pois o exercício da fé inclui tanto a emoção quanto a razão. O que acontece com os jargões evangélicos? Os jargões evangélicos e grande parte dos cânticos está pouco afinado com a razão. Muitas vezes expressões que não estão relacionadas ao bom senso. Foi muito comum, alguns anos atrás no Brasil, um adesivo que dizia: o Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isto. O que esse adesivo, de uma certa forma, queria mostrar? Esse adesivo queria mostrar que você declarando que o Brasil era do Senhor Jesus, o Brasil iria passar por mudanças. Estava aí enfocado a confissão positiva, estava então o jargão evangélico incluído, embutido nesse adesivo. Ora, nós sabemos que o Brasil, com todas as suas dificuldades, os seus problemas, ele não vai mudar simplesmente com expressões em nome de Jesus, eu declaro. Ele vai mudar com ações concretas. Atos 19, versículo 13 a 16, alguém usou o nome de Jesus, mas não estava procedendo de acordo com a atitude realmente coerente, e isso não valeu absolutamente nada. Ou seja, as expressões evangélicas, expressões bíblicas não devem ser vistas como simplesmente palavras mágicas, né? Simplesmente como palavras mágicas, como expressão, como abracadabra. Nós precisamos mudar a realidade com ações concretas na sociedade. A igreja evangélica não precisa apenas estar declarando, falando, quando às vezes se tem manifestações, se tem atitudes na sociedade, a igreja evangélica não participa das mobilizações. Então, isso não vai mudar absolutamente nada. Ou seja, a linguagem precisa estar sintonizada com a razão. Em quarto lugar, a linguagem evangélica precisa ser coerente com a prática. Em Mateus 23, versículo 3, os fariseus foram censurados por Jesus porque eles falavam, mas não faziam. Muitas vezes a linguagem dessa pretensa espiritualidade, ela mascara um viver marcado pela arrogância, pelo orgulho, pela inimizade, pelo ódio, pelo despeito, pela cobiça, pelo adultério, pela inveja e outros pecados. Mateus 15, versículo 11, Jesus disse que não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Em Mateus 7, 21 a 23, Jesus disse: nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, com referência aos jargões evangélicos, pelo fato de serem copiados e não a expressão espontânea, refletida da pessoa, e se facilita então a incoerência entre o que é proferido e o que se vive. Às vezes a mesma boca que diz ao Senhor amaldiçoa o próximo,
Tiago 3, 7 a 12, a Bíblia diz: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. De uma boca não pode proceder, por exemplo, duas formas de palavras, de uma fonte não pode produzir duas formas de água. A linguagem precisa, então, por um lado, ser menos artificial e presunçosa, e por outro, a linguagem evangélica precisa ser mais realista, mais sincera e mais coerente. Portanto, que esse modismo, esse vento de doutrina, é interessante nós observarmos que os jargões evangélicos, eles vieram no mesmo pacote das doutrinas heterodoxas que começaram a avassalar a igreja evangélica brasileira de alguns anos para cá. No mesmo pacote que estava incluído confissão positiva, maldição hereditária, se vê esse linguajar que são os jargões evangélicos. Então, muitas vezes eles são produtos de uma crença teológica, de uma doutrina, e eles também geram doutrina na igreja evangélica brasileira. Eles geram uma crença, eles vão se criando teologias em torno desses jargões. A linguagem da igreja precisa ser bíblica, precisa ser coerente. Expressões como, por exemplo, reteté, ela nunca fez parte da linguagem bíblica e muito menos teológica. A igreja evangélica precisa, portanto, utilizar a linguagem bíblica inteligível, coerente, eficaz, contextualizada, para que ela possa então alcançar as pessoas não cristãs. A igreja só pode ser eficiente, eficaz na sua comunicação do evangelho, se ela manter uma linguagem com essas características. Que nós possamos rejeitar então esses ventos de doutrina e utilizar uma linguagem verdadeiramente bíblica, evangélica, cristã e que reflita aquilo que Deus diz para nós na sua palavra. O texto que nós lemos no início diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude ou em poder. Que nós possamos então atentar para isto e que possamos então rejeitar este vento de doutrina. Que Deus nos abençoe.